sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos fazendo uma série de programas sobre algumas decisões do Supremo Tribunal Federal em 2021 que geraram muita polêmica, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito da sociedade, né? E quem está aqui para esclarecer essas nossas dúvidas, essas decisões do Supremo, é o professor Dr. João Ricardo Anastácio. Ele é professor do curso de Direito da Unifil, Direito Constitucional, Processo Penal, ele é coordenador da pós de perícias também e é advogado. Professor João Ricardo, muito obrigado por continuar aqui com a gente, né? Nós temos ainda mais um programa, né? Nós já fizemos 2 programas e já foram exibidos, então quem está aí nos assistindo, fique atento, vai lá no YouTube, assiste o primeiro programa, assiste o segundo programa e agora esse terceiro programa sobre a decisão do deputado Daniel Silveira, ou seja, a prisão em flagrante, né, do deputado Daniel Silveira. O que o Supremo fez nesse caso e vamos analisar a questão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, quem que é o Daniel Silveira? Eu acho que eu já falei que é um deputado, né? E o que aconteceu nesse caso, professor João? O deputado federal Daniel Silveira, ele é da base aliada do atual presidente Jair Bolsonaro, né? Sempre manifestou, né, dessa forma, ou seja, favorável ao governo atual, né, o governo Bolsonaro. E ele foi preso por manifestação de opinião, é isso ou não? Justo. Então, assim, é possível se prender aí hoje, perante a Constituição, deputado federal por manifestar a sua opinião? Essa é uma questão que a gente deve trabalhar aqui nesse programa de hoje. Então, o que nós temos? Na verdade, o deputado federal parlamentar, previsto assim na Constituição, só pode ser preso em flagrante delito, tá? E por crime inafiançável. Tá. Então é a única forma em que um deputado pode ser preso. Tem essa garantia de que ele só pode ser preso em flagrante delito, cometendo a flagrância do crime no momento que está cometendo o crime e que esse crime seja inafiançável. Tá. E no caso dele, a decisão de prisão foi do Supremo. Foi uma prisão que o Supremo considerou em flagrante. Sim. Foi isso. Aí o que acontece? O que aconteceu para o Supremo determinar? Uma coisa que eu não entendi muito também foi o seguinte, esse caso eu acompanhei mais ou menos, diferente do anterior, que foi a questão lá do André do Rep, eu não acompanhei muito, mas esse caso do Daniel Silveira, a gente está vendo porque ele publica, né, e tal. E a minha dúvida é, o Supremo já de imediato, de ofício, instaurou e prendeu, ou seja, não teve aquele processinho que a gente está acostumado, que a gente que é leigo, o cara vai, pego em flagrante, aí abre um processo, o delegado, o promotor, aí o juiz vai lá e prende. Como é que foi esse caso? Sim, essa pergunta é muito importante esclarecer para o pessoal de casa, que isso se deu através de um grande precedente aberto pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que foi o inquérito das fake news. Tudo começou ali. Então, assim, se cogitava muito como que pode o Supremo, como órgão julgador, né, investigar crimes, né? Então, ou seja, o Supremo teria competência para isso? E aí o próprio Supremo Tribunal Federal, em julgamento próprio, legalizou, né, esse tipo de procedimento. A própria Corte já admitiu que é possível o próprio Supremo abrir investigação e julgar. Sim. Então, vamos dizer que o divisor de águas, professor Danilo, se dá justamente com o inquérito da fake news. Então, ali começa. Esse inquérito foi aberto por um próprio ministro do Supremo. Sim, não por investigação, investigações ali, veio da revista Isto É, na época, que falava sobre parentes do ex-ministro, ministro, que era ex-presidente do Supremo, que era o Dias Toffoli, que faz um telefonema para o ministro Alexandre de Moraes para que abra um inquérito, ele o faz, né? E a partir daí a mídia vem fortemente dizendo que isso nunca tinha acontecido antes. Nunca. O Supremo abrir ele mesmo de ofício um ministro do próprio inquérito. Até porque isso seria competência ou da Polícia Federal ou da própria Procuradoria-Geral da República, né, professor Danilo? Então, no caso do Daniel Silveira, ele foi preso por manifestar a sua opinião. Justamente. Tá, então só explica isso pra gente, então.
E essa prisão dele já é dentro desse inquérito da fake news. Ah, tá. Então está tudo envolvido dentro do inquérito da fake news, que vem são ofensas, graves ameaças feitas diretamente às instituições e ao Estado Democrático de Direito. O argumento do Supremo foi isso, é que ao manifestar opinião, ele ofendia e ameaçava as instituições. E também divulgava fake news? Era isso? Sim. Não? Ah, tá. Propagava nas redes sociais e inclusive incitando a violência e apologia a crimes voltados à ditadura militar, né? Como a apologia ao AI-5 e outras questões que são extremamente antidemocráticas, que ferem o Estado Democrático de Direito e que todos os juristas do Brasil que se manifestaram sobre o caso Daniel não tiraram a razão de serem repugnantes os atos que ele propagou. Agora, que nós estamos discutindo aqui é a questão da prisão. Entendi. Então, no caso, na sua opinião, essa prisão que foi feita em flagrante pelo Supremo, ela não estaria correta? É uma questão muito complexa, porque, na verdade, essa prisão ela teria que ser em flagrante. Sem analisar a questão meritória do que ele fez ou não. Justo. A questão procedimental aí. A meu ver, assim como todos os juristas, é repugnante. Entendi. Esse tipo de atitude antidemocrática contra a Constituição é repugnante. Tá. Mas, com relação à prisão em si, ela é muito polêmica, ela é bastante complexa. Por quê? Porque se nós estamos falando de prisão em flagrante, o flagrante delito ele deve acontecer. O crime está acontecendo. Por exemplo, eu venho e desfiro um tiro aqui contra você nesse momento. Então, nesse momento, eu estou em flagrante delito, não é? Entendi. Então, aí se dizia o quê? O Daniel estaria em flagrante delito propagando essas imagens dentro das redes sociais dele, esses vídeos que faziam apologia a AI-5, então outras questões. Ele estaria. Então, nesse momento, a decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Não foi pedido pela PGR nada, foi o ministro. Isso é muito importante. Foi alguém denunciou? Não houve. Não, denúncia teve nada. Não houve nem mesmo requerimento da Polícia Federal e nem pedido da Procuradoria-Geral da República. Foi direto. Então, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes decreta um mandado de prisão em flagrante. Aí se cria uma figura nova no ordenamento jurídico, porque não existe isso. Mandado de prisão em flagrante. O que existe é mandado de prisão preventiva, como nós falamos no programa anterior. Mas tinha que ser em flagrante porque ele era deputado, senão não dava certo. Porque se fosse mandado de prisão preventiva, ele não poderia ser preso. Uhum. E digo mais, não seria a medida mais ajustada no meu ponto de vista, professor Danilo, porque a medida mais ajustada no caso seria a retirada dos vídeos das redes sociais. Então, ou seja, o que o ministro Alexandre de Moraes, no meu ponto de vista, deveria ter feito na época, não seria a decretação da prisão preventiva dele, mas sim a retirada e proibição da obrigação de fazer, ou seja, não colocar mais vídeos que veiculassem atos antidemocráticos. Não de ofício ali mandar prender. Até porque isso tem um efeito contrário. Porque se você prende um apoiador do presidente da República nesse sentido, você acaba estimulando ainda mais ou criando um mártir nesse sentido. Então a decisão do Alexandre de Moraes nesse sentido, para mim, no meu ponto de vista, foi muito infeliz, tanto materialmente quanto formalmente. Então, assim, poderia ele ser preso? Sim, poderia, desde que ele estivesse em flagrante. Mas aí, qual seria a argumentação do ministro Alexandre de Moraes? Pois então, se não fosse isso, flagrante. Ele entendeu, ou pelo menos distorceu a decisão, dizendo que, na verdade, seria um crime permanente. O flagrante permanente. Um flagrante permanente, como é o caso do sequestro. Entendi. Ou seja, enquanto estivesse veiculando na mídia, ele estaria em flagrante, abrindo um precedente perigoso, hein? Muito perigoso. Professor João, a gente está chegando no nosso intervalo. Eu vou querer entender mais algumas questões desse caso aí, e parece-me que a PGR agora se manifestou alguma coisa sobre esse caso, né, atualmente. Então, se você quer acompanhar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais o desenrolar desse caso, não sai daí, a gente volta já para poder entender essa loucura que o Supremo está fazendo na nossa cabeça. Não sai daí, a gente volta já. Nós estamos com o professor João Ricardo Anastácio, do curso de Direito da Unifil,
e estamos discutindo as questões jurídicas da prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira. O que realmente a gente está tentando entender o que o Supremo fez nesse caso, né? E no próximo programa a gente vai falar também sobre uma decisão do Supremo polêmica em 2021, então continue nos acompanhando. Se você perdeu o primeiro bloco, se você perdeu os programas anteriores, vai lá no YouTube, acessa e assista. Professor João Ricardo, duas questões que eu quero que você analise para mim nesse segundo bloco. Primeiro, um juiz, seja ele ministro do Supremo ou não, ele pode decretar uma prisão de ofício é sem ser provocado? Porque a gente tem aquele princípio da inércia da jurisdição, né, de que o judiciário tem que ser provocado, o judiciário não pode atuar de ofício, mas, ou seja, existe alguma exceção? É possível, então, um ministro do Supremo, no caso a gente está analisando a decisão do Supremo, é possível isso que foi feito, a decretação de ofício de uma prisão sem nenhum requerimento? Segundo, e a Câmara dos Deputados? Como é que ficou? Porque prenderam um deputado, prenderam um colega, né? Eles têm que se manifestar, eles têm que votar alguma coisa, eles têm que falar alguma coisa, ou não? Foi preso, fica preso e a Câmara não tem o que dizer. Sim, são questões que nós temos que esclarecer, né? A questão, a primeira questão que você levanta, ou seja, o ministro pode então decretar uma prisão de ofício. O artigo 311, que é uma inovação também do pacote anticrimes, 311 do Código de Processo Penal, ele traz a seguinte redação, vejamos: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação, no caso, ou do representante da autoridade policial. Então ele poderia decretar a prisão. Primeiro, ele pode decretar uma prisão em flagrante? Não existe essa modalidade, foi criada. Tá. Aí segundo, porque a própria lei fala a decretação de prisão preventiva. Então, dentro aí de um critério... Está errado o jeito que foi dentro decretado. De um critério de fungibilidade, digamos assim, teria que ser provocado. Pelo artigo 311, ele não poderia ter decretado de ofício. Entendi. Então, no caso aqui, a análise jurídica é de que, independente aí da questão se houve realmente o crime ou não, que aí você já esclareceu que vários juristas entenderam que a situação realmente foi grave, né, que o deputado não precisaria ter feito dessa forma, né? Mas, independente dessa questão, ou seja, o Supremo agiu nitidamente de forma equivocada, porque ele determinou uma prisão que não existia no ordenamento jurídico, que é esse mandado de prisão em flagrante. É isso que eu estou entendendo. Justamente. Que você tá falando, né? O crime aconteceu, ocorreu a materialidade do crime, sim. Até a Lei de Segurança Nacional assim prevê. Né? Então, essas ofensas a instituições, ameaças dessa forma, a incitação a atos antidemocráticos, tudo isso afronta o Estado Democrático de Direito e, portanto, afronta a Constituição. Então, materialmente, né, a questão material, houve o crime. Agora, a questão da manutenção da prisão provisória é que é discutida, né? Então, ou seja, na minha opinião, a prisão não poderia ter sido decretada. Primeiro que não houve flagrância. Essa discussão, porque se nós abrirmos esse precedente, toda e qualquer pessoa que veicula dentro da sua liberdade de expressão um vídeo que venha ofender outra pessoa estaria em estado de flagrância, poderia ser preso a qualquer momento. Então, ou seja, todas as redes sociais teriam que sair do ar. Ou seja, foi uma decisão que pode gerar uma consequência, abrir um precedente, para quem não entende, é assim, abrir uma brecha, ou seja, antes não podia, agora está podendo. Então, fica complicado, porque pode gerar uma insegurança. Justo, né? Se entender que esses vídeos veiculados pelo deputado são vídeos que estariam dentro de uma situação permanente, né? De crime permanente, toda e qualquer situação de vídeos gravados vão estar dentro de flagrância. Então isso vai gerar uma confusão jurídica muito grande. A gente que já não entende da área, né, que não atua na área, a gente já fica confuso. Imagina o leigo, né, que realmente não tem noção nenhuma, fica bem complicado. E como que ficou a questão da Câmara dos Deputados? Ela tem que votar alguma coisa, tem que confirmar essa prisão ou não? Como é que fica? Justamente, no caso da Câmara dos Deputados, né, então, ou seja, é um parlamentar da sua casa que se encontra preso no momento. Então a Câmara ela precisa se manifestar nesse sentido.
a meu ver, o posicionamento da Câmara depois dessas manifestações, o que eu digo que a manifestação, a expressão da vontade, a manifestação do seu pensamento é garantido pela Constituição como direito fundamental. Entretanto, tudo tem limite. Entendi. Desde que não ofenda princípios constitucionais e o Estado democrático de direito. Isso que muitas vezes, né, não está sendo esclarecido. Então, toda e qualquer ofensa ao Estado democrático de direito está ofendendo a própria Constituição. Não estamos falando de pessoas aqui, estamos falando da lei maior. Né? O Estado democrático. Todos podem se manifestar, a opinião pode ser expressada livremente, desde que não ofenda e que não coloque em risco preceitos constitucionais democráticos que foram conquistados há alguns anos. Né? Essa é a questão que muitas vezes não é esclarecida para a mídia. Entendi. Então a discussão aqui não é questão política, essa é questão constitucional. A Constituição tem que ser protegida e o Supremo tem que proteger a Constituição enquanto guardião dela. Então, na minha opinião... tem que proteger também dentro das regras... Claro. Dentro das normas constitucionais e dentro das normas legais, obviamente, porque estamos falando de prisão. Sim. E aí nós temos essa questão, na minha opinião, diante desses atos gravíssimos, né, de ofensa ao Estado Democrático de Direito, o que deveria haver é a quebra do decoro parlamentar do deputado. Isso deveria acontecer por parte da Câmara, na manifestação da Câmara. Essa seria a melhor medida, até porque o Congresso Nacional faz parte das instituições que estão ligadas com a própria Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito, e através do próprio Congresso Nacional é que surge a Assembleia Nacional Constituinte, uma nova Constituição. Sim. Então a Assembleia é o poder legislativo que está legislando as nossas normas constitucionais. O posicionamento do Congresso Nacional através da Câmara, que seria a casa do deputado, deveria ter sido manifestado também. Então a Câmara não falou nada? O que a Câmara fez? Continua esperando para ver o que vai dar, vamos dizer assim. Desculpa. Né? Está numa circunstância esperando. E agora parece que a PGR se manifestou. Sim. Essa questão da Procuradoria-Geral da República é importante, por quê? Porque é um dos provocadores, justo. Então, assim, poderia acontecer essa prisão de ofício? Não poderia, ela teria que ser provocada, especialmente pela Procuradoria-Geral da República. E o problema é que ele não tem muito o que fazer, né? Porque o Supremo prendeu, e o Supremo é a última corte, é o guardião da Constituição, para quem que ele vai recorrer e reverter a situação, né? Então, por isso que fica... a gente tem essa dificuldade de entender essa decisão do Supremo, de ter dado uma prisão que a gente nunca viu falar, né, esse pedido de mandado de prisão em flagrante, de ofício, né, e difícil da pessoa conseguir reverter isso, ou seja, independente do que o deputado fez, certo ou errado, ele realmente ficou numa situação acuado, né, tipo assim, o que eu faço agora? Eu tô preso, vou ter que ficar preso e vou ver se eu me comporto um pouquinho para ser solto e não fazer mais. E a Câmara também ficou quieta e não falou nada. E agora parece que eu li que a PGR se manifestou a favor da prisão, ou de que o que ele praticou realmente foi crime e tal. São atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos, mas enfim. Não foi a melhor medida. A medida deveria ter sido a suspensão desses vídeos da mídia. Ele não deveria ter sido preso. A prisão é totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária no caso. No meu ponto de vista, não cabe prisão. Né? Assim, mas houve crime contra a segurança nacional, mas a manutenção dessa prisão está se pautando no quê? Bastava retirar os vídeos e proibir que ele assim os veiculasse, que aí já estaria. E se assim ele veiculasse, aí sim, poderia dar causa a uma prisão. Mas eu só queria falar só mais um detalhe. Rapidinho, que na decretação da prisão, o Alexandre de Moraes, ministro, ele ainda coloca assim, que ele seja imediatamente preso, independentemente da hora do dia ou da noite. Ele ainda coloca isso, né? Ou seja, em mandados de prisão, isso não pode ser feito durante das 6 horas da manhã até 6 horas da noite. Então é mais uma lesão a um direito constitucional. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Vamos ficar com mais um bloco aí, mais um programa. E se você quer continuar assistindo e entendendo um pouco das decisões do Supremo, né, não saia daí. A gente vai ter mais um programa de mais uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal. Agradeço sua audiência. Busque os programas no nosso canal do YouTube. E se for fazer uma pós-graduação em Direito, vem para a Unifil, que nós temos um monte de áreas de opção, com preço que cabe no seu bolso e com qualidade que você já conhece. Continue na nossa audiência, muito obrigado, até mais, Deus te abençoe.